falar umas coisas aqui que não é só admiração assim por uma pessoa que eu quero bem, não, mas é realidade, pelo menos no meu ponto de vista, né? Beto, eu vejo Beto como um dos destaques da fotografia no Brasil na geração dele. Tem realmente assim uma sensibilidade diferenciada e aonde ele atuou, já atuou, né, em diversas frentes, e aonde ele atuou sempre brilhou, né? Sempre trouxe uma boa energia e um brilho assim. E aí isso foi no jornalismo, né? O, acho que os principais prêmios de jornalismo do Brasil, o Beto ganhou. Acho que só não ganhou o ESSO, porque o ESSO é objetivo demais, né? E a fotografia de Beto é muito mais do que objetividade. Aí, talvez por isso que ele não ganhou, porque senão tinha ganho também o ESSO. Mas os outros todos ele ganhou. E, além disso, né, que era na sua atividade profissional, digamos, tem sua produção autoral, né? Muito, muito intimista, né? Muito sensível mesmo. Sempre me lembro de imagens que ele sempre fez de crianças. Tem alguns fotógrafos assim que, como eu, por exemplo, que tem que ralar pra caramba, tem que fazer e repetir, fazer e repetir, fazer e repetir, para que as coisas comecem a acontecer, né? E Beto não, Beto é daqueles que já começou assim, de uma forma, se vocês tivessem a oportunidade de ver o primeiro filme mesmo, uma película, que esse caba fotografou, é impressionante. É o primeiro filme que ele botou assim na câmera e fez. Eu tive a satisfação de ver. Você de meu irmão, já nasceu pronto, menino. Não é esparro, não. Mas é isso, é só para quem não, sei lá, nunca viu o Beto, tá vendo ele aqui pela primeira vez, saber mais um pouquinho, né, de quem é esse cidadão aí. Isso tudo eu estou falando só da fotografia. Se eu vou falar da pessoa, e ainda passar 3 noites aqui. Mas é isso, vamos dar continuidade. Valeu, irmão. Boa noite. Não sei se o microfone está de boa para vocês. Não estou acostumado a falar segurando o microfone. Matheus, agora eu perdi toda a linha do raciocínio que eu estava, toda a organização. Ainda bem que eu fiz isso aqui que está aqui atrás, porque é isso que vai me guiar. Eu pensei que eu ia ficar numa fortaleza aqui, aí eu já me acabei ali, não consegui. Já lá embaixo eu já me perdi todinho. Eu pensei que Matheus aqui ia ser minha, né? Eu disse, ainda bem que Matheus vai estar do meu lado. Sonhar é assim, meu querido. Se prepare, sonhar. Ainda bem que Matheus vai estar do meu lado. Aí eu nem sentei, já estava ali. Mas é isso. Boa noite a todas, todes e todos. Para as pessoas cegas, boa noite para as pessoas cegas. Eu não sei se tem pessoas cegas. Eu sou um homem branco, de cabelo loiro. Estou vestindo uma camisa preta, uma calça que parece branca, mas é bege, e uma parcata que se chama papete hoje em dia. A gente está sentado em umas cadeiras brancas. Matheus é meio parecido comigo, só está mudando a cor da camisa, que é lilás. Tem um telão atrás da gente, projetado, escrito Andamento, de Beto Figueiredo, que é meu nome embaixo. E umas coisinhas bem bonitinhas, redondas, escrito Pequeno Encontro de Fotografia 10 anos. Para as pessoas surdas, é ali a câmera, né? Boa noite, boa tarde, bom dia, porque eventualmente vão ter pessoas escutando em qualquer hora, né, e vendo. Para
pessoas surdas, quem está trabalhando de intérprete, ela tem esse sinal aqui. Eu não sei o nome dela ainda. E astrícia é para as pessoas que escutam. Bem, eu estou vendo aqui, está bem homogêneo. Eu disse a Matheus mais ou menos o que eu gostaria de fazer. Se tivesse muita gente que já me conhece, eu ia me apresentar pouco. Se tivesse muita gente que me conhece, se tivesse muita gente que não, né, eu ia me apresentar mais. Eu sou Beto Figueroa, sou pernambucano, brasileiro, nascido em Goiânia, que é uma cidade aqui do interior, próxima à divisa com a Paraíba. Se tiver alguma pessoa de Goiânia aí, viu? Tamo junto, juntos e juntas. Tem ninguém de Goiânia, né? Vim morar em Recife, na infância, e estou por aqui desde sempre. Em 97, vou pular para a fotografia logo. Depois eu vou contar a minha intenção nessa noite aqui. Eu vou dar uma informação que vai ser fundamental. Eu fui criado, além da minha mãe e do meu pai, mas diariamente por minha avó, que eu chamava de mãe, Mãe Ná. Guardem ela aí com vocês. Em 97, não sei por que cargas d'água, eu me interessei pela fotografia, isso ainda na escola, 96, 97. E tinha uma turma que curtia vídeo, não sei o quê, Super VHS, essas coisas da época. E é porque eu sou jovem. E a gente fez eu estudava no colégio chamado Contato, a gente fez aquelas coisas de final de ano, né? Arte Contato, a gente fez um vídeo, e já foi com Jura Capela, que é um outro irmão desses que não nasce pela barriga da mesma mãe, ou do pai, porque hoje sempre pai pôde parir, né? A gente vai se acostumando com isso agora. Em 97 eu me interessei pela fotografia. Rapidamente a gente se juntou em coletivo, Matheus também, eu, Matheus, Jura e Luca Barreto, que hoje é Luca Bar. Mas tinha esse núcleo e tinha uma galera que se agregava e se chegava e saía e voltava. Chico Porto, desses que orbitaram, foi o que menos orbitou e ficou mais presente. Ele foi mais presente do que orbitou. E outras pessoas que orbitaram. Depois chegou Helenilson Soares, mas eu vou chegar lá. Rapidamente a gente se juntou. Esse primeiro filme é verdade. Ele foi feito na frente da minha casa, eu acho, né? Em preto e branco, na Praça do Hipódromo. Eu gastei ele lá mesmo e voltei para casa. E foi aí que começou a fotografia na minha vida, com esse coletivo que se chamava e se chama, porque faz parte da nossa memória, chamado Canal 03. Quem é de Recife e tem mais de 40 anos deve ter essa lembrança. A gente era um bocado de menino, né, Matheus? Não sabia nem os porquês. A gente fazia umas coisas que eu só caí na real agora, que a gente tem que a gente se formou, né? Que a gente, por algum motivo, a gente achava que a fotografia devia estar na rua. Hoje, Pokémon falou dos interesses dele e tal, de estar na rua e tal. Eu não falei pouco hoje na oficina, porque senão eu ia falar as coisas que eu ia falar aqui hoje. Mas eu me identifiquei bastante e tal. E a gente nem tinha ligação com a turma do picho e do grafite, mas a gente achava que fotografia deveria estar na rua. E a gente ocupava um monte de lugar. Renata Vitor, que deve estar por aí, era coordenadora do curso de fotografia da Católica. A gente convencia ela que ela devia emprestar projetores a gente e abriu o laboratório preto e branco, mesmo sem estudar lá, mesmo sem fazer o curso de comunicação, que era onde ela estava.
E a gente pegava o projetor e ia para a rua, projetava aleatoriamente em lugares que passavam ônibus ou que passavam pessoas, esquinas, lugares que dava para se projetar. Daí a gente fez o Varal Popular de Fotografia. Depois é que eu fui entender de arte urbana, de não sei o que, tal, com o tempo, né? Com o crescimento e os estudos e tal. Mas isso também é um dado importante. O Canal 03 fez muita coisa, foi um lugar de formação da gente, a gente se formou junto. Gleide Selma, que é uma pessoa de Olinda, eu acho que ela não está aqui, mas ela vai ver porque está sendo gravado. Foi nossa mestra, né? Ela colocou a gente em situações assim que eu nunca imaginei que eu ia estar. Enfim, a gente teve uma formação longa no Observatório Arte Fotográfica. Quem tem mais de 40 anos também vai se lembrar. E aí, com diversas pessoas muito importantes para a vida da gente e importantes para a vida de outras pessoas também, para o mundo. Mário Dias, diretor da Fototeca de Cuba. Betty Lacerda, que é do Departamento de Iconografia aqui da Fundagem. Cafi. Vixe, Cafi era um nó no juízo, porque, né? Ele é muito adiantado. Ele era muito adiantado. Diz mais alguém aí? Miguel Chicaoca, mestre dos magos. E, paralelamente a isso, vocês estão lembrados de Mainá, né? Guarde aí. Paralelamente a isso, eu entrei no jornalismo, sendo assediado, como várias pessoas foram, o próprio Matheus. Mas o Matheus era mais convencido assim do que ele queria. E ele negou mesmo, a turma atrás dele, Eu fui para o fotojornalismo e tive essa formação. Fotojornalismo, Canal 03, Observatório Arte Fotográfica. Muito agradecido, Gleide Selma. É foda falar nome aqui, porque eu já olhei para Afonso ali, a Chirumba está lá na frente, aí tem Gleide. Mas, então, essa pessoa aqui tem uma formação no fotojornalismo, muito interessante. Zé Júnior, me apresentei aqui, não sei se você pegou. Israel Sá, da Ilha de Deus, muito obrigado pela presença. Salve. Fotojornalismo, Canal 03, essa formação com essas pessoas tão importantes assim, que revolucionaram nossas vidas, né? Eu vou dar um pulo. Minha intenção aqui hoje é falar sobre como as coisas acontecem, como as coisas são ativadas, como as coisas, para pessoas fotógrafas, artistas, elas se concretizam. Como o livro vira livro, como a exposição vira exposição, na minha vida, né? Não é um manual. Obrigado. E aí eu vou mostrar alguns trabalhos. Estou nessa formação ainda, do começo. Saí do jornal, porque jornal... ninguém aguenta ficar muito tempo em jornal. O jornal também nem tem mais, acabou. O Canal 03 fez um monte de coisa, fez livro, a gente tem uma relação muito de irmão, muito emocional. Helenilson, também do Canal 03, tem memórias do Canal 03 aí, tem um livro, A Cambinda do Cumbi. Saí do jornal, o Canal 03, como todo coletivo, uma hora precisa dar um tempo, né? E as pessoas caminharem. E deixa eu ver se eu preciso falar mais alguma coisa para dar o salto solto que eu vou dar agora. Vou dar salto solto não. Vamos começar. Vai ser eu mesmo que vou operar. Andamento, eu coloquei o nome dessa palestra de hoje de andamento porque ela está totalmente desandada, né? Eu precisava dar algum nome. Menino, não agradeci.
escrevi umas coisas aqui e a primeira coisa era dizer que eu estou feliz só a porra e agradecido demais por estar aqui e que eu nunca estou aqui, eu sempre estou aí e que uma hora eu vou me confundir e Matheus vai me ajudar. Andamento, porque as coisas estão no meio do caminho para mim agora. Matheus tinha me chamado há 2 anos, né, isso, 2020, Matheus e o Pequeno Encontro. Eu tive esse convite de estar aqui agora em 2020, então era para estar em 2020, as coisas mudaram bastante, né? E aí foi uma revolução na minha cabeça para conseguir agora pensar o que eu ia fazer. E eu resolvi chamar o nome dessa palestra de andamento porque as coisas estão no meio agora. Elas não estão nem perto do fim, também não estão perto do começo. Eu queria que a gente, não precisa guardar tudo, né, gente? Mas alguma coisa que chame a atenção a vocês, se puder guardar. Né, Júnior? Ó, deixa eu dizer, eu tinha pensado naqueles esquemas de organização social, que a turma se inscreve e tal. Eu vou fazer uma primeira parte, tá ligado? Mas claro que você vai falar agora. Mas assim, eu tinha pensado num esquema desse, sabe? Mas fale aí. Agora, você tem direito, só ele, viu? Oxi. Eu já me apresentei e tudo mais aqui, dizendo que eu sou um homem branco, não sei o quê, camisa preta. Vou dar esse toque agora. Obrigado, vice, porra. Claro, não, então. Eu estou ligado e me perdendo também. Me ajude. Então, eu joguei umas palavras soltas aqui, umas frases soltas, que eu queria que vocês, de alguma forma, se pudessem guardar qualquer coisa, já vale a pena para quando a gente for para o futuro. A gente está sonhando acordado agora, né? Sensibilidade em ver as coisas possíveis para o sentimento da vida, que a fotografia faz, às vezes, de cenário. Abstração, solo de desvios, intuição. Lampejos da vista, sonhos interrompidos. Tem mais, viu, Zé Júnior? Ver coisas possíveis para sentimentos da vida, ver. Escutar as vozes do ensaio, particularidades de quem concebe a imagem como parte de questionamento, escolhas de linguagens que constituem eixos narrativos da pesquisa autoral, elementos que fazem sentido ao contorno conceitual, processo de pesquisa, rede sensível na qual se estruturam motivações. Depois eu digo como foi, de quem são essas frases e o que... Para a gente andar, já que é andamento, o nome da apresentação, eu vou começar a mostrar uns trabalhos rapidamente e a gente vai dar um mergulho grande num dos trabalhos, certo? Voltando, a ideia era mostrar como as coisas acontecem na fotografia, né? Como você ativa os trabalhos e como foi importante para mim as coisas que eu vou dizer já para vocês. Morro de Fé foi um trabalho que Matheus está envolvido também. É um trabalho bem pessoal, assim. Por muito tempo foi exercício. Eu passei muitos anos fotografando. É um trabalho mais documental que necessita de geografia. Ele foi feito no Morro da Conceição, que é o único morro do Recife, porque todos os outros morros se chamam altos, e que tem uma romaria muito importante, é a mais antiga do Nordeste, se eu não me engano, Nossa Senhora da Conceição, que é o único feriado no Recife que não é feriado, mas que as pessoas, né, têm uma... Eu passei 14 anos fotografando o Morro de Fé. Desde que eu comecei a fotografar, eu já estava no Morro da Conceição, cresci perto do Morro da Conceição porque meu padrinho morava lá, então eu sempre estive nesse lugar. Começou muito por exercício, depois o negócio foi ficando sério. Aquela coisa que a gente estava conversando na oficina, que muitas ideias vão surgindo
no meio do trabalho, você pensa que o trabalho vai ser isso, pensa que o trabalho vai ser aquilo, aí tem os encontros, dos encontros surgem outras ideias, aí você encontra as turmas novinhas, aí as turmas novinhas já lhe dão outras ideias, e o negócio vai mudando, né? Desde o início, tinha uma intenção de que, do jeito que fosse o Morro de Fé, ele tinha que ser realizado no Morro da Conceição. Então, se caminhou para uma exposição, que é essa aqui. A ideia era fazer uma exposição a céu aberto durante a Romaria, que são 10 dias durante o mês de dezembro. A gente fez a exposição montada nas ruas, Zé Júnior saiu, foi no sanitário. Nas paredes das casas, telhados e tal. Isso é a exposição montada. Finalmente, depois de 14 anos, a gente conseguiu fazer a exposição desse jeitinho que a gente queria. Matheus foi o editor, o curador, e agora a gente está entrando mesmo no tema. Eu tive maior dificuldade para realizar isso aí, e acho que quem trabalha com fotografia aqui, ou com arte, ou que precisa, ou que escreve, ou que é professor, e que alguma hora você precisa dar conta ou que é apicultor, uma hora você precisa dar conta das coisas, né? E às vezes você precisa de ajuda. E eu entendi que pedir ajuda foi quando eu descolei, assim, pá, consegui realizar, ativar, colocar as coisas em algum lugar, seja onde for. Nesse caso, era céu aberto nas paredes das casas. Matheus foi o curador, pegou essa bomba, porque tinha muita coisa, né, Matheus? Teve dias que a gente botava as coisas assim no chão, todas impressas, né? É importante se ver as coisas todas juntas e tal. E depois teve um segundo momento, porque a gente teve que botar a exposição na rua, e aí, onde é que bota? Eu já entendia os fluxos, né, durante a festa. Então, dava para entender mais ou menos os lugares que eram mais tensos em relação à quantidade de gente, os menos, os que só algumas pessoas iam ver, isso era bem interessante também. E a gente deu muito rolê lá, falou com as pessoas, não sei o quê. Toninho, que está aqui também eu não sei qual é a função dele aqui, mas eu acho que ele é o coordenador do mercado. Foi o produtor, também está envolvido. Eu pedi ajuda a muita gente. A exposição aconteceu. Esse aí é a Mauri. Essa exposição é em homenagem a ele. Ele se chamava o Marinheiro. Vou contar a história dele rapidamente. A promessa dele foi que e isso tem uma força danada no trabalho também. Ele me deu grande parte do trabalho. Foi ele. A Mauri estava se afogando. A Mauri estava num barco com um amigo pescando. O amigo mergulhou, em algum momento se desesperou, ia se afogando. Quando o amigo estava se afogando, a Mauri pulou para tentar ajudá-lo. Ia se afogando também, os dois. A Mauri olhou para cima, chamou Nossa Senhora da Conceição, pediu a ela que salvasse os dois. Os dois ficaram vivos e a promessa é que ele ia subir o morro nadando, se arrastando, né? Até quando ele aguentasse. A Mauri não se vê mais na festa. Nenhum telefone dele funciona mais. Enfim. A exposição montada. Depois da exposição montada, a gente chorou para um bocado de gente. Essa exposição teve o incentivo do Fundo de Cultura do Estado, Fucultura, na época que era melhor um pouco, mas era só exposição.
A gente chorou para lá e para cá, foi em gráfica, disse às pessoas que isso era importante. E no outro ano saiu um livro, para a gente ter essa memória, já que o trabalho era tão efêmero, né? Ele é lambe-lambe, então o lambe, eu nem sei quanto tempo durou, né? Não deu nem para perceber quanto tempo durou a exposição. Assim, a gente se comprometeu, inclusive, de depois que as coisas rasgassem, ficasse lá, de pintar o muro das pessoas e tal, isso, enfim, essas relações de encontro, confiança, isso que são mais sensíveis, né? Mas eu lembro um negócio engraçado que teve uma hora que a gente estava montando e a turma que passava, que não ia ter foto na casa dessas pessoas, e dizia, não, o que é isso? A gente explicava, não, pô, uma exposição e tal. Vai botar na rua tal, o número da minha casa é tal. Aí, tá, porra, não tem mais. Mas, enfim, essas relações sensíveis né, que vão trazendo confiança e tal, e quando você menos espera, você já trabalhou muito para se aproximar, ainda tem mais pessoas para se aproximar, o trabalho se acaba mas continua. Até hoje, esse é o trabalho que mais, ele dentro de uma gaveta guardado, ele aparece. Em 2007, ele começou ativo. Isso é 2014, 2015 a gente consegue lançar o livro. Ele tem aqui comigo, se quiserem comprar, tá? Aceita Pix, tudo. Esse projeto gráfico é de Seba Cavalcante, que é um grande design. Né? Deu para perceber aí? Essas são algumas fotografias que estão no livro. Vou passar rápido, porque a gente tem que mergulhar e já passou-se 10 minutos. Bem, estamos falando da necessidade de outras pessoas estarem com você, para você, seja quem for, pode ser um curador, um editor, uma editora, uma curadora, seja uma moradora, seja quem for. Momentos sensíveis que você precisa viver quando você está numa enrascada. Incubado, eu coloquei ele aqui porque ele se conecta com o morro. Incubado surgiu num edital que eu fui aprovado para uma exposição de brasileiros e brasileiras na Fototeca de Cuba, em 2007. O Morro de Fé começou a rodar em 2007 nessa exposição. E nessa vivência em Cuba, eu fiz um incubado que virou uma exposição. Incubado. Esse aí eu fiz na guerra, foi eu por mim mesmo. Não teve curador, não teve edição, não teve nada. Fui eu, com pessoas que não eram fotógrafas, nem editoras, nem curadoras. Mesmo assim, eu pedi ajuda. 8 dias de Havana. Incubado foi um sentimento que eu senti e fiz esse neologismo aí, inventei essa palavra, porque na época eu ainda, isso era 2007, eu ainda achava que né, aquela coisa de Cuba, não sei o quê. E, na verdade, a turma estava afim de sair de lá. A verdade era essa. Eu não estou nem fazendo não estou sendo panfletário, mas a galera estava afim de sair de lá, assim, sabe? E voltar. Ninguém estava afim também de sair e não poder voltar. A turma estava afim de sair e voltar. Então era esse drama de querer sair, mas tem uma ligação muito forte com a terra. Com a terra que eu falo é a terra mesmo. O chão. Incubado, o Morro de Fé foi para lá. E de lá saiu Incubado. Todo naquela vibe ainda de fotografia, preto e branco, mesma lente, nananã. Muito legal isso, foi extraordinário. Estou mostrando mais um trabalho aqui, 2 trabalhos. Um virou o Incubado, o Morro de Fé.
foi exposição, depois foi livro, então ele foi ativado em 2 formatos, com a ajuda de várias pessoas. Existencidades foi ativado, foi realizado, concretizado como exposição. Existencidades era um exercício sobre imagens estranhas que traziam referência de urbanização em lugares estranhos a isso, e que também é um neologismo, mas é bem o que significa isso mesmo, é existencialismo da cidade, a existência de cidades em lugares estranhos. Mais ou menos isso. Esse foi muito engraçado, porque já é de 2018, o Incubado é de 2014, mas ele já existia em 2007. O Incubado é de 2007, o Morro de Fé é de 2014, já existia em 2007, e em 2015 ele virou livro. Existencidades. Existencidades foi um trabalho massa de fazer, porque ele não teve curadoria assim formal. Ele já era um negócio tipo essa coisa que o Matheus falou, assim, já era muito dado, assim. Ele não tinha geografia. O único trabalho que tem geografia, não sei se vocês estão entendendo essa coisa da geografia, o único trabalho que tinha geografia, que eu precisava estar naquele lugar, era o Morro de Fé. E o Incubado, porque foi uma vivência de 8 dias. O Morro de Fé era no Morro da Conceição, eu precisava estar lá, meu corpo precisava estar lá. O Existencidades, não. O Existencidades era uma coisa que eu carregava comigo no meu coração. Podia ser feito em qualquer lugar. Na praia, no interior, no chão, num lugar fechado, num lugar aberto. Eu podia estar fazendo um trabalho, uma outra coisa. Eu andava com ele. Oxi. Então a Existencidades eu vou mostrar rapidinho. Para mim isso era uma casa, vou ser bem superficial. Eu acho muito estranho isso, era na beira do mar. Essa imagem foi a primeira imagem do ensaio. Eu olhei para isso e eu só pensava no descobrimento do Brasil. É o que vinha na minha cabeça. Aí eu morava numa casa que era frequentada por muita gente, principalmente compositores e tal, e a gente vivia num clima de quintal assim. E eu queria fazer muito uma coisa com um cara chamado Junior Black, e Junior Black, eu mostrei isso, porra, Black, eu queria dar vida a esse personagem. Vamos escrever alguma coisa para eles existirem como pessoas, assim, ou como coisas, sei lá, mas que eles tenham fala. Aí eu mostrava as imagens a ele, ver a ajuda que eu fui pedir. É um músico, compositor, não era curador, não era nada. E aí ele começou a escrever pequenos escrevinhos sobre as imagens. Não era abril, sobre o descobrimento do Brasil. Não era abril, não foi na Bahia de Todos os Santos, ninguém me recebeu com flores ou lenços brancos. Não se chamava Pindorama, tampouco havia alfafa aos montes. Por sobre a orla onde eu vim dar, nenhum para-vista ou a sombra. Fui o primeiro estrangeiro, um acidente. Esta nunca foi a pátria de chuteiras. E, por favor, descobrimento do Brasil, né? Mas, enfim, nosso aprendizado coletivo nas escolas, né? Principalmente quem tem mais de 40 anos. O Brasil já existia e tal, né? A gente sabe. Valdeci. Valdeci não vem mais. Se o meu corpo fosse uma cidade, um logrador, um arrabalde, talvez se eu sentisse saudade, pertencimento, abandono.
Cada olhar que encontrei me inquiriu onde eu morava. Ela disse, eu sou, e ele disse, a estrada. Valdeci, que não é Valdeci, Valdeci é um nome criado, tinha um corpo não binário. E por isso Valdeci, porque Valdeci é um nome usado para homem e para mulher, ou pessoas não binárias. E aí, Valdeci, ela estava indo em direção a Exu, só que ela estava muito longe, e ela fez uma pergunta bem tranquila, assim, para qual é o lado de Exu? Eu dei uma resposta muito tranquila, assim, é para lá, eu tenho certeza. E era mesmo, só que estava longe. E eu vou só mostrar mais essa imagem, que é uma outra imagem meio fundamental, assim, que é uma imagem estranha também. E vou ler rapidamente o escrivinho dela. Estou num lugar que não tem. Que você não saiba meu nome, eu até posso aceitar, assim de longe, que você considere o propósito da minha existência. Eu até agradeço, pois que não me gaste, não me pise, não me improvise, não me compre. É assim que eu fico quando você me esquece, plácido e imorredouro, no silêncio ou no vazio de outra serventia. Estás aí, né, Israel, dando a força? Beleza. Eu vou passar rapidinho porque demorei demais. A gente está falando da necessidade de construção de redes para que os trabalhos existam de fato. O Existências virou uma exposição, foi feito aqui no Mamã. O Banzo é um trabalho que eu queria me dedicar a ele, mas que eu vou ter que ser bem rápido. O Banzo foi quando eu descobri a curadoria de verdade. Fazendo cursos de curadoria, colocando fotos em cima da mesa de editores e editoras. E a gente chama editor, né? Editora. Curadoria também foi uma coisa que veio depois, assim, para a gente, porque o editor hoje é outra função na fotografia, né? Editor é quem... Tratamento de imagem, sei lá. O Banzo aconteceu, virou um livro, né? Faz parte da Olha Ver Projetos, que é uma série da editora Olha Ver, que é de Alexandre Belém e Georgia Quintas. Isso aqui é o livro. Também tem para vender, eu vou sortear aqui. É uma série, né? Então ele tem essa sobrecapa aí. Nananana. Ele é um livro que tem uma narrativa toda visual. Ele não tem escrito nada. Na verdade, a única coisa que tem escrita nele é isso aqui. Olha Ver Projeto, Banzo, Beto Figueroa e os créditos ali. É o que tem escrito nele. A narrativa dele é toda visual. Vocês lembram aquelas palavras do começo ali? Se alguém lembrou de alguma coisa, solos de desvios, sonhos interrompidos, aquilo era sobre o Banzo. Ou sobre qualquer trabalho. Eu tinha mania de ir para curador, para editora, não sei o que, e chegar lá com 7 fotos. Aí a galera olhava para mim e disse, eu não tenho nem o que ver aí. Tu já acha que tu sabe da tua vida, tu já... não adianta, não é isso que eu faço, assim, eu não tenho como... Aí eu, aí levava, aí leitura de portfólio, aí levava 5 fotos, 7... Aí ninguém conseguia ler, né? Porque a pessoa está ali para lhe dar uma dica, para não sei o quê, e ninguém conseguia me dizer nada. Aí teve um dia que eu fui para um curso de curadoria, era uma mesa grande, assim, várias pessoas. Preciso contar uma história antes. Isso no passado me saltou os olhos, assim, e eu só aprendi anos depois, que foi numa leitura de portfólio coletiva, muito interessante a história de leitura de portfólio coletiva, em dupla. E a pessoa que estava comigo me mostrou o trabalho antes, e ela ia ser a primeira. Ela mostrou 2 trabalhos, eu disse,
Aí eu disse, porra, esse aqui nem vai adianta tu trazer, assim, porque tá muito aleatório. A pessoa era fotojornalista e tal, e tinha, sei lá, essas coisas bem aleatórias de fotojornalismo. Nada assim, nada se conectava com nada. E um outro trabalho extraordinário. Aí eu disse, pessoa, leva só esse, porque eu acho que ele vai pirar. Aí ela, não sei o que, aquele nervosismo de quem vai mostrar coisa, eu também nervoso, né? Eu estava calmo pro dela. E aí, ela terminou mostrando os dois, aí aconteceu isso, o cara olhou o outro e disse, extraordinário, eu só não consigo olhar de novo, porque era pesadão, assim, o trabalho, pesado, assim, pesado. Extraordinário. Ela disse, esse trabalho teu é um dos melhores que eu vi na minha vida, só que é um trabalho que é difícil de ficar vendo ele. Difícil. É um trabalho de se ver uma vez. E nesse dia eu fiz, poxa, é isso, né? Precisa levar muita coisa para... E o Banzo foi isso. Eu joguei um bocado de coisa, tipo esse momento que eu estou agora, em andamento. E levei, sei lá, 200 imagens para esse curso. Esse curso era mais coletivo ainda, não eram só 2 pessoas, sei lá, tinham 7 pessoas. A mesa era grande e o rapaz que botou as fotos antes de mim, botou um monte de foto na mesa assim, aí era uma dupla de editora, um editor e uma editora. Aí ela olhava, ele olhava, vinha para cá, rodeava, vinha pelo outro lado. Aí teve uma hora que o cara fez assim, velho, tirou tudo que estava em cima da mesa, tudo, fez assim, ó. Aí eu, que vergonha da porra alheia, né? Aí eu, que vergonha, peguei na pessoa assim, dei aquele abraço assim para fortalecer e disse, pô, calma, ele vai dizer uma coisa. Aí ele disse, né, isso aqui tem muita coisa, nada está se conectando com nada, mas eu achei aqui um caminho que tu pode ir trilhar ele, se tu quiser. Aí o caminho, eu acho que ele foi trilhar na vida dele, saiu meio abalado. E nesse dia, o Banzo surgiu. Eu botei 200 imagens em cima da mesa e com muita delicadeza e com muito... Foi Georgia. Nesse dia, ela achou o Banzo assim. Pô, aí eu contei a história a ela. O Banzo surge aqui, ó. O Banzo foi um trabalho bem importante para mim, porque foi no momento de perdas, de desvios, de sufoco, de sonhos interrompidos. E ele ajudou bastante, assim. É um trabalho muito pessoal, são campos visuais, assim, coisas que talvez só eu veja mesmo. Ninguém é obrigado a enxergar o que eu sinto e o que eu vejo nele. É outro trabalho que eu caminhava com ele não tem geografia. Isso é muito massa, porque você pode estar pela rua, você pode estar de bicicleta, você pode estar trabalhando, você pode estar viajando, você pode estar em Belém, você pode estar no Rio Grande do Sul, você pode estar aqui em Recife, e ele andava comigo, e de repente eu entrava no modo Banzo. O Banzo, ele surge aqui, ó. Aqui. Eu estava numa cidade chamada Salgadinho, estava fazendo um livro sobre o rio Capibaribe, que Maíra, que está por aí, também fez, e Queiroga também. Eu tinha pego uma fase, que era ali Surubim, Salgadinho, riozão, né, Capibaribe, pá, não sei o quê, tem uma barragem grande. E a gente caminhando, que Thiago Calazans foi comigo, que era um companheiro de trabalho, a gente sempre andava junto. E numa estrada da Ribeira, porque eu tive que cair em João Cabral e tal, enfim, numa estrada da Ribeira, que são as estradas que acompanham o rio, eu de repente vejo uma construção, algo parecido com isso, da estrada. E aí parei assim, para o carro, vamos, não sei o que é isso, não, vamos. Aí a questão, coisas de território, que aí me veio essa coisa de territórios também, né? De passagem, de morte e vida, não sei o quê. Era uma terra muito grande, como uma fazenda, tinha uma cerca. Só que tinha uma outra cerca dentro da cerca. Distrito Federal. Sabe? Que é uma coisa dentro da outra e parecia ser outra mesmo. Não era do dono daquela terra. Era uma coisa, era uma outra terra.
E a gente, fotógrafo, né? Se meteu já a pular o muro, ir lá, pular a cerca. E nessa mesma hora que a gente pulou a cerca, uma pessoa já viu a gente pulando a cerca e chamou uma pessoa ótima. Ela levou, depois essa mesma pessoa levou a gente lá. Ela levou a gente lá. Aí não, mas tá estranho isso aqui, velho. Claro que não, isso é um túmulo. Ou algo parecido, ou pelo menos uma marcação, né? Se não foi nenhum corpo enterrado aí. Agora, uma coisa me chamou muita atenção, que eu não sei se chamou a atenção de vocês. Quem quiser se manifestar, pode se manifestar. Ninguém. Não tem cruz. Todo túmulo tem uma cruz. Pode ir no cemitério de Santa Mara aqui, que todo túmulo tem uma cruz. Toda aquela marcaçãozinha de estrada de pessoas que infelizmente morreram por acidente tem uma cruz. Não tinha cruz. Aí não. Isso aqui não está muito normal. E todo túmulo era muito diferente, cada um do seu jeito. Tinha um jasmim do lado que acompanhava ele. Nessa época, tinham morrido por acidente 2 amigos. Eu ia ter uma outra morte, que não era morte de corpo, assim, mas era uma morte da vida, né? Essas mortes que a gente morre para renascer. Mas no futuro, eu estava num momento assim de banzo mesmo, sabe? Esse banzo que a gente chama aleatoriamente, mas que historicamente a gente sabe o que é o banzo. Quem não souber, é fácil de dar uma gulgada. Mas, enfim, e desse lugar e já deu aquela coisa, mas eu me senti muito à vontade. E esse senhor me explicou que, de fato, isso era um cemitério e que era um cemitério de pessoas antigas da vila. Tinha uma vila próxima, era um cemitério antigo. Antigo, ancestral, né? A gente foi, eu fotografei, eles podiam fotografar e tal. Eram caminhos desses. Tinham outros túmulos bem aspiados, assim, porque eu nem sei se chamava túmulo, mas a representação era essa, era um cemitério. Quando a gente saiu dessa cerca, que era dentro de outra cerca, vem o dono da fazenda, que não era dono do cemitério, Distrito Federal. Ele não era dono do cercado, que era dentro da terra dele. Ele era dono da terra, menos o cercado. Aí veio a ideia do cara. Obviamente, o senhor que encontrou a gente era uma pessoa negra, da vila, e o dono da fazenda era uma pessoa branca, com um bigodão que parecia aquele personagem Leôncio. Assim, só para vocês botarem na cabeça como era essa pessoa. De um desenho animado. E aí, a ideia da pessoa. O senhor, seu José, falou de um cemitério antigo, das pessoas que moravam ali. O cara já olhou, quando eu perguntei, eu nem perguntei, ele já disse, não, é cemitério dos escravos. Cemitério dos escravos. Aí é sempre assim, né? A fala da pessoa e a fala da outra, né? A partir daí rolou o banzo. Eu entrei nesse modo, desse lugar, e para onde eu andava, eu só via isso. Só via alguma ausência, que era presença, e que parecia que era um sonho que eu tive, mas foi interrompido por isso. Só tem 2 corpos que aparecem no ensaio todo, que é uma pessoa saindo do mar, Zé Júnior, e um cachorro que aguarda alguém, numa imagem bem turva, sabe? Bota quente. E é isso, banzo. Eu vou voltar para aquelas frases, porque talvez faça mais sentido agora, mas ele sempre parece, eu vou mostrar ele agora na íntegra, tá? A primeira imagem é essa, que é um mergulho que para mim era muito afogamento na época. É
é um ensaio bem assim de cura, sabe? É... Sim, lembro de Mainá. Lembro de Mainá? Mainá era uma mulher cega que me criou. Ela perdeu a visão aos 70 anos, viveu até 106. E ela era fotógrafa. Eu só descobri isso e descobri que essa foi a chave da minha vida na fotografia. Porque ela tinha muitas fotografias mesmo, que a função está na minha mãe e depois vai vir para mim. É um acervo muito grande e num momento da minha caminhada, eu sou fotógrafo porque o colégio de contato, mentira. Eu sou fotógrafo por causa de Mainá. Porque ela era cega e ela pegava qualquer foto assim e dizia: veja essa foto aqui, tem não sei quantas pessoas, tá vendo um homem com a perna levantada aí, é seu bisavô. Ele estava andando, né? Aí a perna... E ela sabia todas as fotografias e não só tinha ela só existe no acervo dela de 300 imagens, pelo menos, de 100 anos, de imagens de 90, 80, 70, 50 anos. Só tem uma fotografia dela, bem jovem, aos 20 anos. Ela não tinha imagens dela, ela tinha imagens de todo mundo, da família, cartões e tal, e não sei o quê. Aí começou a cair minhas fichas, né? Que eu acordava de noite. Se eu estivesse no escuro, eu não ficava tentando ver. Eu fechava os olhos. Era o meu exercício de criança. Se já estava escuro, para que eu ficar tentando ver? Eu fechava os olhos. E ela dizia: menino, tu vê, abre o olho, porra. Aí eu nem sabia que eu estava fazendo isso, na verdade. E aí a importância da ajuda,
porque toda essa história foi construção para o Banzo. Toda não, porque eu não contei nem um pedaço. Porque eu não sou professor, eu não dou palestra, e corri aqui e marquei o tempo errado. O Matheus já vai falar agora. Mas Mainá foi a pessoa que me ensinou a fotografar, a olhar as coisas, a ser sensível. E é uma história linda na minha vida, assim, é outra mãe. Nessa época a turma se chamava as avós de mãe, né? Tinha, lá em casa era mãe Ná, mamãe Toinha, mãe Outra, que era outra, né? Outra mãe. Mãe Ná, mãe Outra, mamãe Toinha, mãe Nina. E mãe Ná foi a pessoa que me ensinou a fotografar, ela nunca me viu, Zé Júnior, assim, né? Me dei esporro não, mas assim, ela nunca me viu na época que ela enxergava, né? Quando ela perdeu a vista, ela tinha 70, eu nasci, ela já tinha 75. E aí eu descobri, quem lê a biografia que eu mostro, no coiso lá do Instagram, que eu estou, e que tem um textinho que é a bio, eu falo dela e tal, e de como ela abriu meus olhos. Ainda bem que agora vocês estão vendo que eu não estava fazendo esparro, né? A gente já estourou o tempo geral, porque de 8h20 era para começar as perguntas de vocês, já são 8h35. 8h35. Então, morreu a pergunta? Ou já estourou o tempo? Ou dá para fazer ainda alguma pergunta? Não. Para a plateia, dá tempo ainda? Então, beleza. Presentearam a gente com mais alguns minutinhos. Então, alguém quer fazer alguma pergunta? Quem foi que perguntou? Muito bom, velho. Peraí, Zé Júnior. Fatu é... Quando é teu aniversário? Quando é teu aniversário? Oxi, já chegou, pô. Já, relaxa. Mas é 30. Bora. Eu vou repetir a pergunta porque está sendo gravada. Quanto tempo levou no trabalho Morro de Fé para a montagem lá no morro ficar organizada e definida? Não sei. Foram 14 anos no total, assim. Foi o tempo de um sonho, né, velho? Foi o tempo de sonhar, 14 anos sonhando ali. Agora, assim, essa dinâmica mesmo, como aprovou e teve o recurso, aí a gente correu, né? E tinha data, né? Porque é em dezembro, então é 8 de dezembro. Então precisava estar montado, acho que foram meses, né? 6 meses? No máximo. No máximo. Acho que menos que isso. Entre editar e depois escolher os lugares, dialogar com as pessoas, montar uma equipe. A gente conseguiu reativar uma turma que fazia propaganda de lambe-lambe. Uma família de Brasília Teimosa. Que não podia mais, porque a prefeitura proibiu, que é crime, né? Inclusive é criminalizado hoje em dia. E a gente conseguiu reativar e eles começaram a fazer lambe novamente, porque não tinha condições, era uma corrida de 4 metros e tal, não tinha condições da gente fazer, assim, não era um corre de rua que com outra pessoa você fazia. E aí foi mais ou menos isso. A montagem foi bem pesadona, assim, e bem deliciosa. É Geórgia que está aí, é? É não, que tu olhasse para lá, então não é tu não. Diga lá.
Quando você está fotografando um projeto mais longo, quando é que você para e diz, não, já deu, já tem o suficiente? Meu irmão, foi um livramento o Morro de Fé acontecer, porque eu comecei no mesmo ano que eu disse que comecei aqui e só terminou em 2014. Então foram mais de 14 anos. Foi quando saiu o recurso. To- Todas essas fotos, elas são do jeito que foram clicadas ou precisaram de edição para chegar nesse resultado final? Edição, tu fala tratamento, é isso? Ah, não, então, é muita gente, né? Essas ajudas que eu estava falando, eu falei dessas ajudas mais próximas, mas, por exemplo, tem uma pessoa aqui que é fundamental, que é Robson Lemos, que é um grande mestre, assim, da pré-impressão e tal, e eu tenho uma admiração muito grande, assim, pelas artes, pela gráfica, por isso tudo, mas todas as minhas imagens, tudo que passou, que nessas realizações, passou por Robson Lemos. Teve uma... Eu vi primeiro aqui, não sei se alguém foi, mas enfim. Porque o tempo da gente já está acabando, acho que talvez seja a última, né? A última pergunta. Desculpem, mas... Não vou saber repetir não, mas pelo que eu entendi, tem a ver a relação geracional que na de Beto existia a materialidade do jornal, onde as coisas eram impressas e publicadas diariamente, e na geração dele, que ele também é fotógrafo e alguém, não sei ele próprio, se foi ele próprio ou alguém classificou ele como fotógrafo documental, mas ele já não tem mais isso, ele já não tem mais essa materialidade do jornal e quer entender essas diferenças, é isso? Beleza. Pronto, como eu não sou professor, não tenho obrigação nenhuma de determinar essas coisas, né? Inclusive tenho a maior dificuldade de dizer quem é isso, quem é aquilo. Não, não, não. Jornal acabou, eu não tenho apego nenhum. Para mim, tipo, ufa. Porque foi muito bom também, eu tive várias alegrias assim, poxa, tenho gratidão com muita gente, eu trabalhei só aqui no Jornal do Comércio, mas a gente tem agência, não sei o quê, aí é uma guerra, jornal, uma agonia, ao mesmo tempo é uma delícia. Sou muito grato pela formação, mas eu tô no Instagram, velho, tô fotografando com o celular, tô na área. Esse negócio de geração é massa, porque primeiro você fica olhando para a turma mais velha. Aí já hoje eu estou ligadíssimo na turma mais nova, né? Inclusive minhas escolhas passam às vezes por isso, assim. Vai fazer oficina, vai ver não sei o quê. Aí eu, vou ver aqui quem é essa pessoa, preciso colar nesse boy essa menina de 20 e poucos anos. Tem quantos anos? 30, já tá velho. País. A turma de 20. Mas assim, é isso, velho. Eu sou grato aos mais novos e às mais velhas. E o que está no meio é o que tá, é o bolo, assim. É tipo Naí, que vocês vão escutar já já. Eu sou agradecido por coisa que ela nem sabe. Porque ela é uma pessoa pública. Posso fazer nada. As pessoas sabem da sua vida. E tipo, tem coisas que a gente é beneficiado que foi ela que lutou. Junto com outras pessoas, né? Lógico. Porque as coisas só conquista com luta. E um palitinho é fácil de quebrar, mas um bocado de palitinho você não quebra já, né? Mas é isso. Essas coisas geracionais eu acho massa que as pessoas se encontrem, velho. Que se dialoguem assim, que se enfrentem também. Eu tô na área, assim. Eu não tenho medo, não. Eu acho pelo contrário. Eu tô afim de conversar numa roda com o Naí, contigo e com esse boy que vai perguntar aí, que ele não vai... Porra. Pode perguntar. Desculpa aí, Maria.
Ele disse que gostou muito. Ela disse que gostou muito da... Meu irmão, isso aí gravado. Ela disse que gostou muito do trabalho e que é muito agradecida à tia dela, Maria Chaves, pela irmã, a tia e a irmã, por tudo na vida. E eu também sou muito agradecido a Maria Chaves. E quem? As cachorrinhas da minha irmã. E as cachorrinhas, muito importante as cachorrinhas. Pessoal, pequeno encontro da fotografia. Alice perguntou como foi essa transição do jornalismo do digital, do analógico para o digital, que ela tem interesse em fotojornalismo. E como foi a transição de materiais, né, de suportes e tal. Eu peguei ainda esse finalzinho ali do filme, né? Inclusive, dentro do jornal, eu fui um dos últimos que pegou na câmera digital, por motivos práticos. Eu na época não estava no dia a dia assim que precisava enviar uma foto, mas era uma câmera desse tamanho assim, ó. Era um tijolo. Um tijolo daquele de 6 furos. Junte 2, era o tamanho da câmera. Era grande. Que era uma mistura de uma empresa com a outra e tipo, eu peguei o negativo, fiz muito negativo no começo disso tudo aí, de 97, nananã. Acho que eu fiz a transição dentro do jornal por último. Não, nem é porque eu gostava mais ou menos, porque a gente na época tinha interesse, né? Estava chegando uma nova tecnologia. Mas foi fácil não, vici. Agora, lá no Jornal do Comércio na época era uma delícia. Era uma delícia. Parecia que a gente ficava longe de todo mundo. Era um andar diferente. A gente tinha uns espaços que a gente fazia umas coisas que as pessoas fazem, sabe? E que sai fumaça. Agora eu posso até falar, né? Porque não tem. Tem Jornal do Comércio, mas não tem, né? Tinha um exaustor lá que a gente reativou. Aí tinha laboratório preto e branco, tinha laboratório de slide, que é o cromo, né? Aquele que você já vê a imagem assim, no negativo. Pá, você pega ele assim e já vê tudo bonitinho, colorido, aquele filme, coisa linda. Tinha tudo isso lá. E é o químico, o cheiro do químico. Mas tinha laboratório preto e branco, você podia usar. Era uma diversão, porque estava chegando, a gente estava fazendo a transição, estava chegando digital, ao mesmo tempo tinha tudo isso na mão da gente. E as gerações eram muito diferentes, assim, tinha gente muito jovem e gente muito velha já, assim, velha no sentido bom e bonito da palavra, né? Dos acúmulos e dos, né? Importante, né? Importante. Tudo é importante. Mas foi bom, assim. Eu não senti dificuldade, não. De verdade mesmo. Eu não senti dificuldade, não. Até porque a turma tentou, o mercado tentou, né? Tentou deixar o gostinho ali, sabe? Parecia que você estava com filme ou você estava com digital. Agora aquele corre, né? De entender que tem que descarregar e não sei o que, tratamento. Foi tudo muita experiência, assim. Tudo na vida da gente era empírico. Ninguém chegou para ensinar nada, ninguém disse nada. Eu fui estudar fotografia com 30 anos, assim, formalmente, já trabalhando e tal. Tudo era muito empírico, tudo era um corre. Fotografia é uma coisa muito elitizada, tudo é muito caro. Não dá oportunidade a todas as pessoas, como as coisas são aqui no Brasil e no mundo, né? No macro, no micro. E mesmo assim,
é um corre para conseguir entender. Então, no mesmo jeito que eu estava fazendo essa transição, a gente estava fotografando com plec-plec, porque a gente queria poder fotografar com outras pessoas. A gente estava fazendo projeção na rua, a gente estava, sem querer, fazendo varais de fotografia. E, gente, era uma coisa louca, assim, era tipo, ó, não sei quem está na Paraíba e tem um hotel lá em Lucena que conhece não sei quem lá. Matheus lembra tudo, ele tem um juízo melhor. Mas quem foi que motivou e tal. E a gente vai fazer um varal lá. Aí do varal já tinha alguém que ia receber a gente numa casa de Jurema ou algum lugar de cultura, e Helenilson arranjava alguém que conhecia lá, e eu sei que as coisas aconteciam de um jeito que a gente nem sabia. E aí fotografia é instrumento de luta também, é instrumento de comunicação popular, porque aí você pode trazer para próximo de você, né? Tem uma galera aqui que está na oficina de Maurício. Maurício é um cara massa para vocês pegarem aí fora e ficarem no ouvido dele. Ele deve estar cansado, mas assim, para ter esse entendimento da fotografia como ferramenta para você dar pulos, sabe? Dar o jump. Mas é isso, eu não achei dificuldade, achei muito bom. Não fotografo com filme, tenho uma câmera lá, porque eu também não sou besta. Eu uso esporadicamente quando faz sentido num trabalho. Se fizer sentido, eu faço esse corre e uso. Mas, em geral, eu fotografo com digital. Não estou muito preocupado com esse negócio agora, de ter que ter um mega arquivo, não sei o quê. Sinceramente, eu estou meio desprendido e até com medo de estar tão desprendido. Pessoal, Pequeno Encontro Fotografia 10 anos, Beto Figueroa. Valeu, meu irmão.